Boa tarde a todas e a todos. Eh, O meu nome é Carlos Brito e é um gosto enorme estar aqui hoje a dar este webinar para Quadros e Metas, uma empresa que eu já conheço há muitos anos e com quem tenho um gosto particular de trabalhar. Vou começar por fazer aqui algumas observações iniciais que me pediram, que é, em primeiro lugar, dizer que esta sessão está a ser gravada, e que a partir de sexta-feira o vídeo deste webinar ficará disponível na plataforma, no site da Quadros e Metas. Depois, quero também dizer que eh, para quem estiver interessado em obter um certificado de participação neste, neste evento, neste webinar, dentro em breve vão ter no chat uma, um link onde podem inserir o número do cartão de cidadão e a partir daí depois poderão obter o certificado de participação. Portanto, para aqueles que o quiserem, peço uma especial atenção ao link que vai ser colocado no chat. Depois, na parte final, também teremos aí um período para se responder a um inquérito de avaliação e, portanto, também peço a vossa atenção para isso mesmo. Uh, É um gosto estar aqui. É um gosto estar aqui. Neste momento estou a ver, temos 157 pessoas presentes. Certamente eu, pelo número de entradas que vou vendo, certamente que vamos ter ainda bem mais, até porque as inscrições são muito significativas. Vou fazer aqui uma primeira apresentação pessoal. Uh, o meu nome, como sabem, é Carlos Brito. Eu sou o presidente da Direção Regional do Norte da Ordem dos Economistas. Sou professor na Porto Business School. A minha área é marketing. A minha área é marketing. Sou presidente da Associação Portuguesa de Management e presidente do Observatório do Vinho do Porto. A minha carreira tem sido feita fundamentalmente quer no meio académico, na Faculdade de Economia do Porto, onde estive ligado durante 44 anos, e também na Porto Business School, fundamentalmente, e também no meio empresarial. Para além deste envolvimento com associações, sou administrador de uma empresa, tenho, enfim, uma ligação a uma outra empresa também na área da consultoria, porque consultoria é uma coisa que eu tenho vindo a fazer ao longo de toda a minha carreira e, em particular, nos últimos anos, muito virado também para a área territorial e a área das autarquias. E o tema do webinar de hoje é exatamente marketing autárquico. E, se me permitem, eu vou começar por partilhar aqui a apresentação que gostaria de vos mostrar. Eh, o- aquilo que foi eh, na divulgação deste webinar, eh, uma das coisas que se diz é qual é o propósito. E foi prometido que iríamos dar resposta a três questões. Primeiro, tentar perceber de uma forma clara qual é o papel do marketing numa autarquia. Depois, como desenvolver uma estratégia de marketing para um município ou para uma freguesia. E em terceiro lugar, como estruturar a estratégia de marketing num plano que seja sólido e coerente e que contribua para o desenvolvimento económico, social e ambiental do território. Isto é aquilo que está no site da Quadros e Metas, e esta é a nossa proposta, esta é a nossa promessa. Eh, e eu retenho isto porque no final, é exatamente aqui que eu gostaria de chegar, era com uma resposta
para cada uma destas três questões. Talvez valha a pena, até porque com uma participação tão alargada e tão heterogénea, talvez valha a pena começar por dar aqui uma brevíssima panorâmica sobre esta questão que eu acho que é muito, muito essencial, que é para que é que serve o marketing? Para que é que serve o marketing numa autarquia? Para que é que serve o marketing numa empresa? Para que é que serve o marketing numa universidade? Para que é que serve o marketing num partido político? Enfim, o que for. Vamos tentar perceber, em geral, para que é que serve o marketing. Muita gente associa marketing à publicidade, uh, a promoções, à comunicação, à venda, às marcas, à imagem da marca, à sua reputação, à fidelização dos clientes, aos estudos de mercado, aos estudos do comportamento do consumidor. E eu diria que é verdade, é verdade. O marketing tem a ver com tudo isto. Mas se me pedirem para eu sintetizar numa única, talvez numa única ideia de força, eu diria que o marketing serve fundamentalmente para vender ideias. Para vender ideias. Eu acho que a palavra vender não é estranha, mas ideias. Porquê ideias? Então, não é, aquilo que se vende não são produtos, não são serviços que se vendem. Uh, Porquê é que eu digo que são ideias? Eu digo que são ideias porque quando nós falamos de marketing, aquilo que temos de falar é de marcas. Aquilo que verdadeiramente se vende não são produtos, não são serviços, não são experiências, são marcas, são marcas. E a cada marca nós associamos ideias. Eu tenho aqui uma marca bem conhecida, e nós associamos a Mateus Rosé todo um conjunto de ideias, provavelmente frescura, leveza, um vinho fácil de versátil, alguma juventude, tudo ideias que provavelmente estão associadas a esta marca. Eu não vou dizer se as ideias são boas ou más. Quem o poderá dizer são os clientes, os consumidores, é que depois, no fim, vão dizer se valorizam ou não as ideias em torno desta marca. Uma coisa é verdade, são ideias diferentes, por exemplo, desta outra marca. É uma marca de vinhos. Ambos são vinhos, provavelmente um estará num extremo e o outro estará no outro, mas são marcas distintas. Em marketing, nós dizemos com um posicionamento distinto e, consequentemente, com associações distintas. E, portanto, quando eu falo que o marketing ajuda a vender ideias, estou a falar nisto. Ajuda a vender as ideias associadas a cada marca. Novamente, tem aqui três marcas de automóveis. Não me interessa qual é melhor e qual é pior. Porque isso depois é um julgamento que depende de cada cliente, de cada consumidor. Uma coisa é verdade. As associações que eu faço a uma marca como Alfa Romeo são certamente diferentes das associações que faço a Skoda ou faço a Mercedes. E, portanto, o marketing ajuda-me a vender as ideias ligadas às marcas. Às marcas. Aqui, mais uma vez, temos duas marcas na área da hotelaria. Associações diferentes, posicionamentos diferentes. Portanto, eu diria que qualquer marca representa uma promessa. Uh, Volto a referir, o importante não é saber se Ibis é melhor que o Sheraton ou pior. Em termos de categoria, obviamente, eu sei que o Sheraton tem 5 estrelas, portanto, isso é inquestionável. Mas a questão é, mas concretamente, quanto à promessa, o que é que isso significa? Pois é verdade, a promessa é totalmente diferente. E, portanto, as marcas representam promessas. E aquilo que é importante é que o marketing esteja ao serviço da venda dessas mesmas promessas. Portanto, eu quando dizia o marketing serve para vender ideias, agora estou a estender um bocadinho e sou a ser mais concreto. O marketing ajuda a vender promessas que estão ligadas à imagem de cada marca, de cada marca. E aquilo que se espera é que essas promessas correspondam a duas coisas.
Primeiro, correspondem a grandes ideias, a coisas que de facto são particularmente relevantes para os consumidores. Mas não apenas que sejam grandes ideias, mas também que sejam ideias distintas. Porque se eu tiver uma grande ideia e a marca, sob a sua, sob o seu chapéu, incluir produtos ou serviços que vão ao encontro das necessidades dos clientes, mas essas necessidades forem servidas por mil e uma outras marcas, eu digo, ok, eu sou mais uma no mercado. Agora, se a minha marca encerra uma grande ideia, responde a uma necessidade fantástica e particularmente sentida pelos clientes, e ainda por cima a minha marca falo de uma forma distinta dos outros, a esta soma em que a promessa corresponde a uma grande ideia e a uma grande ideia distinta, geralmente esta soma dá sucesso. Sucesso. Eu coloco aí alguns sacos de dinheiro, porque muitas vezes nós em marketing tentamos medir este sucesso medindo o valor das marcas. Eu tenho aqui um relatório, sai todos os anos, este de 2025 é bem recente, por esta empresa, Brand Finance. Há muitas outras empresas que se dedicam a avaliar, a estimar o valor das marcas. Esta é uma delas, é uma das mais conhecidas, e de acordo com a Brand Finance, a marca mais valiosa do mundo é, como podem ver aí, é a Apple, depois surge a Microsoft, a Google, a Amazon, o Walmart, Samsung, TikTok, Facebook, etc. Bom, a questão é, de facto, é isto. São marcas que correspondem, que encerram uma promessa que corresponde a uma grande ideia e ainda por cima uma grande ideia que é distinta daquilo que as outras marcas semelhantes conseguem fazer. Ah, Esta valorização, não vamos agora entrar aqui em pormenores, mas poderão até, para quem está menos ligado à área do marketing, estar a pensar, mas como é que isto é calculado? De uma forma muito breve, o valor da marca decorre da capacidade que a marca tem para acrescentar valor aos produtos ou aos serviços onde ela aparece. Portanto, é esse, em linguagem contabilística, eu diria que é um goodwill. É capacidade para acrescentar valor. O que significa que esta valorização das marcas se baseia na numa perspectiva futura de geração e de acrescentar valor. Portanto, não tem a ver com o passado, não tem a ver com o presente, tem a ver fundamentalmente com previsões futuras. E, portanto, daí ser normal, por exemplo, olhar para outra empresa que faça avaliação de marcas e eventualmente não encontrar exatamente o mesmo valor. Estamos aqui a fazer um cálculo daquilo que é o potencial de cada uma destas marcas para acrescentar valor. E, portanto, eu aqui já dei um segundo passo, se virmos bem. Eu diria que o marketing ajuda a vender ideias, sim, ajuda a vender as promessas associadas a cada marca, mas ajuda mais do que isso. Ajuda a criar valor. E até agora eu olhei muito para este valor numa perspectiva económica, disse, pá, não sei quantos bilhões de dólares. Na realidade, quando dizemos que o marketing ajuda a criar valor, pode ser valor económico, sim, mas também pode ser valor social. O marketing ligado, por exemplo, a tudo o que são empresas na área social e precisam muito de marketing, e precisam muito de marketing, empresas e outras organizações de base social precisam muito de marketing. O grande objetivo não é criar valor económico, é criar valor social. Ou, por exemplo, ligadas à parte do ambiente, pode ser criar valor ambiental. Portanto, voltando aqui, e este é um ponto que eu gostaria de deixar fechado. O marketing ajuda a vender ideias, aquelas ideias ligadas à promessa de cada marca e a criar valor, que pode ser económico, mas também pode ser social,
pode ser ambiental, no limite até poderíamos acrescentar aqui outro tipo de valor, como valor cultural, valor educacional, etc. Eu realço apenas estes três porque são aqueles três tipos, aquelas três vertentes ligadas, mais ligadas àquilo que encaramos como sustentabilidade. E isto é assim para a generalidade das marcas, isto é assim para as cidades. Eu tenho aqui cidades bem conhecidas por esse mundo fora, e não são apenas aquelas grandes cidades, também aquelas grandes ou médias ou mais pequenas cidades em Portugal, ou até vilas, ou até freguesias. Isto é exatamente a mesma coisa. O marketing, para cada uma destes contextos, ajuda a ter ideias e a criar valor. E portanto eu diria que o marketing autárquico serve para quê? Para vender ideias com que objetivo? Fundamentalmente, para manter os residentes e atrair novos residentes. Para atrair turistas e visitantes. E para atrair investimento. Esta é a primeira parte. Quando eu há bocado dizia o marketing serve para vender, em concreto, o marketing autárquico serve para isto. Quando dizemos vender, vender o território, como é que eu vou vender o território? Eu vendo a ideia de que o território é um bom local para residir. Eu vendo a ideia de que o território é um bom local para visitar e para o lazer. Ou de que o local que eu estou a gerir é um bom território para eu investir o meu dinheiro e criar empresas e criar emprego. O que significa que o marketing autárquico serve para isto, e agora vou acrescentar uma coisa, contribuindo assim para a geração de valor numa ótica de sustentabilidade económica, social e ambiental. É para isto, é disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Volto a referir. Isto não é diferente da ideia geral do marketing. Em geral, e agora não olhando para nenhum setor em particular, para nenhuma atividade em particular, atividade em particular, o marketing serve para vender e para criar valor. O vender está na parte de cima. Vender o quê? A ideia de que o território é um bom local para viver, para visitar e para investir, criando valor, não só económico, mas também social e ambiental. Chegados a este ponto, a questão que se pode colocar é: ok, sim, senhor, então já percebi para que é que serve o marketing autárquico. Diga-nos então agora como é que podemos desenvolver uma estratégia de marketing para uma autarquia. Bom, sem complicar muito, porque eu acho que estamos ao princípio da tarde e, portanto, temos aqui um tempo limitado, eu selecionei cinco passos. Cinco passos. Poderiam ser seis, poderiam ser sete, poderiam ser 10. Vou abordar aqueles que creio que são particularmente relevantes. Se eu quero desenvolver uma estratégia de marketing para uma autarquia, a primeira coisa que eu tenho de fazer é ter uma boa fotografia da situação atual. Ninguém consegue desenvolver uma estratégia se não perceber a situação. E quando nós falamos em situação, em marketing, eu até diria em estratégia em geral, isso implica sempre fazer aqui dois tipos de diagnóstico: o interno e o externo. Se for numa empresa, o diagnóstico da empresa e o diagnóstico do ambiente no qual a empresa se insere. No caso de ser um território, uma autarquia, aquilo que eu tenho é que fazer o diagnóstico interno caracterizando o território e um diagnóstico externo caracterizando o contexto no qual esse território se insere. E para desenvolver um diagnóstico do território, obviamente é importante eu perceber, caracterizar a população. Quantos habitantes tenho, as faixas etárias, o nível de rendimento, o grau de formação profissional,
a atividade a que se dedicam, se são reformados, se são pessoas que estão em casa, se são desempregados, se estão trabalham por conta de outrem, se são empresários, se são profissionais liberais, as atividades económicas que se desenvolvem no território. É mais turismo, é mais indústria, é mais agricultura. Se é mais indústria, quais são as áreas industriais principais? São serviços. Pronto, depois uma caracterização de toda a parte das infraestruturas, por exemplo, viárias, portanto, rodoviárias, ferroviárias, eventualmente outras infraestruturas, portuárias, enfim, o que for, todos os serviços públicos e privados que existem no território. Também desenvolver um diagnóstico na parte do património da cultura, isso pode ser particularmente importante para a vertente turística. Aliás, é importante depois ter números do turismo, por exemplo, quantos visitantes temos, de onde é que eles vêm, qual é o perfil do turista. Ter uma caracterização da qualidade de vida do território, ah, questões de habitação, de mobilidade, oferta educativa, oferta de serviços de saúde. Portanto, eu diria, se eu quero desenvolver uma estratégia de marketing para um território, em primeiro lugar, eu tenho que ter um bom conhecimento desse próprio território, dessa própria autarquia. Mas não chega. Depois também tenho que ter uma boa fotografia, essa é a segunda face da moeda, do ambiente no qual essa autarquia se insere. Perceber a conjuntura económica e os impactos que isso pode ter, que apoios e financiamentos é que estão eventualmente disponíveis, sei lá, PRR, na parte transfronteiriça, enfim, o que for, a concorrência. Para um território que tem concorrência? Tem. Eu posso, por exemplo, como turista, dizer, epá, será que eu vou visitar uh, Braga ou Guimarães? Ou será que eu, como residente, estou a pensar em visitar e viver para essa zona do país? Será que eu vou estabelecer residência em Braga ou em Guimarães? São dois, portanto, duas autarquias concorrentes. Duas autarquias concorrentes, eventualmente podem concorrer por investimento, concorrer pela atração de residentes, eventualmente até de turistas. Sendo certo que na parte turística, eventualmente, e neste caso em particular, até quem pode ir a uma das cidades pode ir eventualmente também à outra. Mas só para dizer que os territórios são concorrentes entre si, isto é muito importante eu perceber onde é que está a minha concorrência. Eu, por exemplo, estou a falar do Porto, da cidade do Porto, e é importante saber quais são as cidades concorrentes do Porto. E concorrentes em quê? Porque posso concorrer no turismo, mas não concorrer na atração de investimento. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Isso é particularmente importante. Portanto, ter uma caracterização de outros territórios, outras autarquias, que possam concorrer com a minha em termos de atração de residentes, visitantes e investimento. É importante perceber também questões de políticas públicas. Uh, Desculpem que isto saiu aqui do sítio. Políticas públicas, questões de tendências demográficas, por exemplo, aspectos ligados à sustentabilidade, ao investimento externo, portanto, é aquilo que for relevante do ponto de vista externo do território que possa ser importante para a definição de uma estratégia futura. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, tem que ter uma boa fotografia. Uh, Talvez me possam estar a perguntar, ok, sim senhor, ele está aqui a falar, diz que estes aspectos são importantes, entre outros, fica apenas aqui uma referência. Podem me perguntar agora, ok, mas diga-me, então, onde é que nós vamos obter informação para isto tudo? Olha, fundamentalmente, e sem querer complicar, eu não estou aqui a dar uma aula, só estou aqui a transmitir a minha experiência até como consultor. Eu diria, em primeiro lugar, vamos ver os dados que já existem. O que há 2 anos atrás, ou 3, não sei, fiz um trabalho para Mangualde, e obviamente a primeira coisa foi ver o que é que já estava publicado, o que é que já existia. Não valia a pena estar a recolher informação que já existisse. E, portanto, fomos fazer aquilo que se chama desk research, portanto, tentar coligir
dados e informação que já existia. Na parte que não existe e que é relevante para a definição da estratégia, há que recolher dados primários. Primários. E uma das formas de recolher dados primários é, por exemplo, através de um inquérito. É uma forma de recolher dados primários, dados de natureza quantitativa, tem por base geralmente um questionário. Eu tenho aqui um questionário que utilizei num estudo que fiz, propositadamente eh, risquei o nome do conselho, enfim, não interessa saber qual é o conselho, mas fica apenas aqui a nota. Pronto, foi um questionário em que os dados foram recolhidos presencialmente. Havia duas questões filtro. Em primeiro lugar, perguntámos se as pessoas já tinham mais de 16 anos ou não. No caso não ter, não continuava, porque, enfim, nós não nos interessava pessoas abaixo dessa idade, e depois só nos interessava residentes. Foi um inquérito feito a residentes num determinado concelho. Pronto, e portanto, as duas questões de filtro era isto. Se respondesse não a uma delas, já não avançava. Admitindo que respondia sim às duas. Procurávamos perceber se a pessoa vivia há muitos anos ou não no concelho. Depois, por exemplo, como é que avaliava o Conselho de acordo com um conjunto de atributos, desde serviços públicos, infraestruturas, oportunidades de emprego, segurança, apoio social, espaços verdes, espaços esportivos, etc. Depois tínhamos aí, neste caso é só um exemplo, tínhamos aí uma pergunta aberta, em que dizíamos, quando pensa em, e agora tinha o nome da cidade, quais são as duas primeiras coisas de que se lembra? Isto tem a ver um bocadinho com as tais, qual é a promessa? Quais são as ideias que eu acho que esse conselho me transmite? Tínhamos depois aí uma outra pergunta que é, na sua opinião, este conselho é bom, é fundamentalmente bom para viver, para trabalhar, para fazer negócios ou para visitar? E as pessoas só podiam escolher uma opção. O questionário continuava, eu não estou aqui enfim, a mostrar o questionário todo, só estou a dizer, é uma das formas que eu tenho para obter dados primários de natureza, neste caso, a natureza quantitativa. Isto é uma coisa que eu costumo muito, muito fazer. Isto não é uma sondagem, não é um inquérito para ser divulgado, é apenas material que me ajuda a mim e às equipas, enfim, nas quais eu estou envolvido, a depois a definir uma estratégia. Portanto, isto não tem a ver nada com sondagens públicas, com aquelas que agora até vão sendo divulgadas e mais virão com as possíveis eleições que temos aí. Não tem nada a ver com isso, tem apenas a ver com a necessidade de auscultar, neste caso, como digo, um inquérito dirigido a residentes. Outra forma de recolher dados primários, há outras, mas outra forma que pode ser particularmente interessante é através de focus group. Um focus group é um grupo de pessoas, geralmente tem 10, 12 pessoas. Aqui a representatividade estatística não é o relevante e os dados já não são quantitativos, são qualitativos. E, portanto, aquilo que há é um ou dois moderadores em que depois, com base num guião, vão fomentando a discussão dessas 10 a 12 pessoas em torno de um conjunto de temáticas e para nós obtermos a informação que precisamos, tudo sempre numa perspectiva de ter uma boa fotografia da situação, complementando aquilo que eventualmente já existe, ok? Pronto, neste caso, isto é para uma outra, enfim, autarquia. Foi um focus group com agentes económicos, e fundamentalmente andava-se aqui em torno de questões muito ligadas ao turismo. Vejam só, por exemplo, geralmente uma coisa destas deve começar por uma pergunta muito aberta, que seja fácil de responder. Nós perguntávamos quais são os principais desafios que se colocam atualmente enfim, depois tinha lá o nome da terra. E aí as pessoas começam logo a dar ideias e a falar e a debater, e depois começa a sair para as questões com maior interesse. Neste caso,
neste caso, e só estou a partilhar uma experiência, nada mais do que isso, volto a referir, as perguntas eram, no que diz respeito, obviamente, à atividade económica, quais são os principais pontos fortes e fracos? E depois explorar a parte do turismo e dos produtos endógenos, porque neste trabalho em concreto interessava-nos muito essa parte. E quais são as principais oportunidades e ameaças? E que as atividades económicas deveriam ser atraídas para aqui? E como é que o que é que a Câmara poderia fazer? E o que é que, para potenciar o turismo e para potenciar os produtos endógenos? Pronto, estão a ver, portanto, são formas de tomarmos o pulso à população, a agentes económicos, que depois nos vão ajudar a fundamentar toda uma estratégia para a frente. Pronto. Portanto, primeiro ponto é ter uma boa fotografia. E uma boa fotografia é aquela que permite identificar aquilo que o território tem de melhor e tem de menos bom, do ponto de vista, portanto, interno, e as oportunidades e as ameaças, ou seja, do ponto de vista externo, com que se debate. Oportunidades são coisas que vêm do exterior e que podem ter um impacto positivo, ameaças são coisas que vêm do exterior e que podem ter um impacto negativo. Uma coisa é verdade, minhas amigas e meus amigos: ninguém consegue desenvolver uma estratégia, qualquer que ela seja, se não tiver uma boa fotografia da situação. E no marketing isto é exatamente assim. Portanto, este é o primeiro passo: ter um bom diagnóstico da situação. O segundo passo que eu aqui gostaria de trazer é selecionar e caracterizar os públicos-alvo. Eu já aqui deixei um pouco esta ideia. Os públicos-alvo são fundamentalmente três. São os moradores e a comunidade local, portanto, genericamente, os visitantes e os turistas, e os investidores e os empresários. São tipicamente os três grandes públicos de qualquer território. Se quiserem, são tipicamente os grandes tipos de clientes de um território. Sendo certo que pode haver territórios, pode haver autarquias mais vocacionadas, por exemplo, para parte residencial, outras mais viradas para o turismo, outras mais ligadas para a atividade económica. Depois, cada território pode ter uma vocação mais para um lado ou para o outro. Agora, em geral, eu tenho que trabalhar estes três grandes públicos. E é importante não só que eu identifique e que os caracterize. Eu também trago aqui uma coisa que queria partilhar. Isto são muitos materiais só para verificarem como é que estas coisas se fazem. Isto, por exemplo, é uma tela uma folha do Excel. Também para um outro trabalho que eu fiz, em que aqui temos para os três grandes segmentos, os residentes, os visitantes e as empresas, toda uma segmentação e depois é interessante não. O importante é eu caracterizar cada um deles e identificar quais são os mais relevantes para o meu território. Por exemplo, em termos de idade, está segmentado por idades, os menos de 24, os 25 aos 44, 45 a 64, os mais de 65. Em termos de formação básica, média e superior, a ocupação, o agregado familiar, se é uma pessoa, são pessoas sós, são casais com filhos. Os estilos de vida é uma área muito, muito importante. Há aqui é uma área que nós trabalhamos muito em marketing. Eu tenho aí uma categorização que é muito, muito típica, que é os constrangidos resignados, constrangidos inconformados, os adaptados integrados ambiciosos e os adaptados vencedores, e depois os transformadores inquietos e os transformadores reformados. Desculpem, reformadores. Portanto, são formas de eu caracterizar as pessoas. Depois, por exemplo, na área do turismo, de onde é que vêm os turistas? Reparem, isto é um exemplo para um caso concreto. Eu acho que é interessante eu trazer casos concretos porque mostro como é que isto funciona. E neste caso, interessava-nos saber se os turistas vinham mais de Lisboa, ou do Porto, ou do litoral norte ou sul, ou interior norte ou interior sul das ilhas. E ali depois também havia, uma vez que era uma zona mais de interior, vinham de Castela-Leão, da Extremadura, Castela-La Mancha, da zona de Madrid ou da Galiza, ou de outras regiões espanholas, e depois de alguns países europeus, que fundamentalmente eram aqueles três que nos interessavam.
E que tipo de turismo procuravam? Se era um turismo cultural, se era um turismo balnear, se rural, religioso, de aventura, de montanha, enfim, o que fosse. E depois a mesma coisa em relação à parte empresarial. Portanto, isto, só para dizer, é muito, muito importante que eu tenha uma caracterização tão fina quanto possível dos meus potenciais públicos, porque é isso que depois me vai permitir dizer, não, a mim interessa-me fundamentalmente, por exemplo, captar turistas de Lisboa e do Porto, por exemplo, da zona da Galiza, fundamentalmente com 45 a 64 anos ou mais de 65, por exemplo. Pronto. Porque é que eu posso depois estabelecer estes targets? Porque os conheço e caracterizei. Está bem? Pronto. Depois, só aqui uma nota que volto a referir. Estes são tipicamente os targets, os públicos-alvo principais de um território, mas pode haver outros. Por exemplo, pode haver os estudantes. Há autarquias em que o ensino, às vezes superior, ou às vezes até a nível de formação profissional, pode ser particularmente importante e eu posso ter, trabalhar especificamente o segmento dos estudantes, o que significa, eventualmente, das instituições de ensino, das organizações religiosas, entidades públicas, portanto, são outro tipo de públicos-alvo, volto a referir. Aqueles que geralmente são mais importantes, são os três primeiros, não significa que depois não possa haver outros públicos-alvo que não mereçam uma atenção particular, e isto depende, obviamente, do território sobre o qual estou a trabalhar. Por exemplo, no caso de Fátima, obviamente que as organizações religiosas são um público-alvo importante para essa autarquia. Uh, Resumindo, um bom targeting, uma boa seleção e caracterização dos públicos-alvo deverá permitir a identificação daqueles segmentos que aportem mais valor para o território. E aqui quero-lhes transmitir também eu diria que quase que é uma máxima que eu utilizo no meu dia a dia. Foco. Se querem meio caminho andado para que as coisas corram mal, vão a todas. Se querem meio caminho andado para que as coisas corram bem, tenham foco. E na parte dos segmentos é muito importante eu focar. Dizer, "Pá, mas eu quero atrair quem? Ah, é toda a gente. Não, se é toda a gente, não é ninguém. E portanto é importante que eu conheça quais são os meus segmentos, quais são aqueles que são mais relevantes para eu trabalhar, e é trabalhando de uma forma focada nesses, que são aqueles que eventualmente me trazem mais valor para o meu território, que vou concentrar os meus esforços de marketing. O que significa que o terceiro passo é como é que eu vou posicionar o meu território. E posicionar o território significa eu tentar perceber o que é que nos torna únicos e atrativos. E quando digo únicos e atrativos, pode ser únicos e atrativos para os turistas, únicos e atrativos, por exemplo, para um residente ou um potencial residente, único e atrativo para um investidor, para um empresário. Ou até para, como digo, também para os outros segmentos, já que eu há bocado referi, que eventualmente podem ser menos importantes, nomeadamente para os estudantes, etc. Mas pelo menos para estes três. O que é que nos torna únicos e atrativos? E aí eu vou ter que fazer uma identificação daquilo que são os aspectos mais diferenciadores do território. O que é que me distingue? São os meus recursos endógenos? É a minha paisagem? É o património, por exemplo, cultural? É a gastronomia? É o tempo? São as praias? Ou são as infraestruturas e os serviços? Ou não é nada disto e é a qualidade de vida, que é fantástica? Ou são as oportunidades económicas, nomeadamente até em termos de carreira ou em termos de investimento? Ou, por exemplo, a segurança. Pode ser, olha, esta autarquia não é fantástica em termos de movida, mas é uma coisa extremamente segura, isso pode ser importante. Ou o custo de vida, ou a identidade do território, ou a disponibilidade de mão de obra e talento. Pode ser particularmente importante, por exemplo, para atrair investimento. Portanto, é importante que eu saiba exatamente aquilo que me torna
único. Porque são estes argumentos que me tornam únicos e atrativos que eu vou ter que colocar em cima da mesa. Eu tenho aqui um trabalho que estive também ligado para o município da Maia, que desenvolveu aqui há uns anos um plano estratégico, até 2028. E isto é um documento, isto é uma brochura, e portanto o documento é público. Eu aqui lhe vou mostrar, não há qualquer problema, porque o documento é público. E dentro desta brochura, que resultou, como digo, de um trabalho no qual eu estive envolvido, diz exatamente, caracteriza-se aquilo que torna a cidade da Maia única e atrativa. É uma cidade holística, porque tem boas oportunidades de trabalho e rendimento, porque é capaz de atrair investimento e criar riqueza, porque tem qualidade no parque habitacional, uma boa rede viária e acessibilidades, e por isso é um sítio onde é bom viver individualmente e em família. Outro aspecto que também torna única a cidade da Maia é porque é uma cidade equilibrada. É uma cidade com boa qualidade de vida, verificada através da qualidade da saúde e da promoção de estilos de vida saudáveis, do equilíbrio entre o trabalho e o lazer, na aposta na educação e no conhecimento, no forte envolvimento social e na consistência governativa. E por último, aquilo que nós identificamos que torna a Maia única e atrativa é porque é uma cidade estável. É um território e uma cidade com robustez económica e financeira, o que permite cuidar continuamente do que existe, fazendo novos investimentos e assegurando o futuro. Pronto, fica aqui apenas desculpem, deixem-me só passar, uma, um exemplo daquilo que é a necessidade de identificação dos fatores diferenciadores do território. Isto tem a ver com o posicionamento do território. Um bom posicionamento é aquele que dá origem a uma proposta de valor que é atrativa para os públicos-alvo e que é distinta face à concorrência. Vamos pegar novamente aqui. Se eu concluir que estes atributos que eu aqui tenho da cidade da Maia são atrativos e, por outro lado, são distintos, por exemplo, de Vila do Conde, por exemplo, de Gondomar, por exemplo, de Valongo, por exemplo, de Matosinhos, etc., eu diria, eu tenho aqui um bom posicionamento. Está bem? Pronto, um bom posicionamento é aquele que assenta num conjunto de atributos que são relevantes e atrativos para os públicos-alvo, e volto a referir, os principais são os residentes, os turistas e os investidores, e que ao mesmo tempo são atributos distintos daquilo que existe noutras autarquias podem eventualmente fazer concorrência à minha. Quarto passo. Em quarto lugar, é preciso criar uma marca. É preciso criar uma marca. Eu tenho aqui uma marca conhecidíssima. Mas isso é para uma grande cidade. Isto não é para nós. Bom, tem aqui para uma cidade mais pequena. É uma marca fabulosa. Mas isso também é uma cidade muito grande. Tenho aqui uma marca, por exemplo, para um município bem mais pequeno, Mangualde. Do lado direito, em baixo, até tenho uma marca para uma freguesia. É certo que é uma freguesia com alguma dimensão. Freguesia de Lisboa de Alcântara. Ah, mas só para dizer, a criação de uma marca não é exclusiva das grandes cidades. Qualquer território, pode ser um município grande ou mais pequeno, pode ser uma freguesia. Pode ser uma CIM, uma comunidade intermunicipal. Pode e deve ter uma marca. Ah, eu não vou entrar em grande detalhe por aqui, só quero dizer o seguinte: uma marca geralmente tem estes três elementos. Pode ter mais, mas fundamentalmente tem que ter três. Tem um nome, tem aqui, por exemplo, Mangualde, tem um símbolo e depois pode ter ali uma assinatura ou um slogan.
ok? Nada disto é por acaso. Mangualde está escrito tudo com letras minúsculas, não é por acaso. Não é por acaso que a cor é verde, não é por acaso que no símbolo temos ali uma coisa que parece um M, claro, e não é por acaso que a assinatura diz mais vida. Nada disto é por acaso. O que significa que quando eu crio e desenvolvo uma marca para um território, é muito importante que eu entregue isso a quem sabe fazer. Tem aqui um exemplo de manual, isto é um manual de identidade da marca. A marca atual de Mangualde foi criada em 2022. Este trabalho não foi feito por mim, mas enfim, mas estou aqui a partilhar só alguns aspectos do manual de identidade. Mas digo que é um aspecto, é uma área importantíssima, porque o manual de identidade deve fundamentalmente dizer quais os fundamentos da marca, como é que ela surge, o porquê do verde, o porquê daquele símbolo, o porquê das letras minúsculas, o porquê do slogan, tudo isso é importante. É importante que me explique as condições de aplicação da marca, exatamente as proporções, as cores. Não é verde, é que tem um Pantone. Está aí, aliás, o número do Pantone. Portanto, não vai, a marca é em verde. Não, é aquele verde, não é o outro. O tipo de letra é aquele, não é o outro. Portanto, define-me exatamente as condições em que eu vou gráficas. Uh, Pode-me falar na arquitetura da marca. Por exemplo, eu tenho aqui neste mesmo manual, isto por exemplo é importante, a mesma marca com símbolos que são variações em torno da primeira, da marca base, e com assinaturas diferentes. Portanto, isto tem a ver com a arquitetura da marca. A marca Umbrella é a primeira. Estas são, eu diria, submarcas, ou são variações. E depois também me deve dizer as condições em que eu posso aplicar a marca noutros suportes, desde o merchandising, à parte digital, MUPIs, etc. Isto é muito importante porque as marcas devem ser vistas como um sinal. É um sinal identificativo e distintivo do território e que deve servir como chapéu de chuva a toda a estratégia de comunicação. Não é só uma questão de ser bonitinho, é que toda a estratégia de comunicação deve estar alinhada com a marca. E então vamos passar ao quinto passo, que é como é que eu posso promover um território. Como calculam, são agora 13h20 da tarde, como calculam, só esta parte estava para eu estar aqui, com certeza o resto da tarde inteira a falar. Vou procurar ser o mais sintético possível. E só deixar aqui algumas ideias. Fundamentalmente, há dois grandes tipos de ferramentas: as ferramentas digitais e as ferramentas mais tradicionais, aquilo que nós chamamos o offline. O offline, estamos a falar desde publicidade, por exemplo, um cartaz, um outdoor, um MUPI, merchandising, relações públicas, participação em feiras, pode ser, por exemplo, importante, por exemplo, na área do turismo, networking e lobbying, pode ser, por exemplo, importante na área da atração de investimento. Fun trips significa familiarization trips, portanto, viagens de familiarização, são muito usadas em termos de promoção de um território na área turística e, portanto, há todo um conjunto de ferramentas que eu posso utilizar para promover o território junto dos públicos-alvo do ponto de vista offline. Do ponto de vista online, entre outras, só estão aqui alguns exemplos. Obviamente preciso ter um site na internet, preciso trabalhar as redes sociais, eventualmente fazer campanhas de email marketing, tendo eventualmente newsletters. Reparem, as newsletters também podem ser físicas, nesse caso vinham para a comunicação offline, mas também podem ser digitais. Desenvolver marketing de conteúdo pode ser, por exemplo, particularmente importante na área da atração de investimento. As newsletters digitais podem ser particularmente importantes, por exemplo, para os residentes, ou até para alguns visitantes, por exemplo, sei lá, em termos de programação de eventos e o que for. Pode estar presente em plataformas de turismo e de review, portanto, são tudo ferramentas de comunicação, entre muitas outras. Fica só aqui uma ideia na parte digital. O importante é que quando eu
pretende promover um território, o objetivo não é só dar a conhecer, é também convencer. Convencer não significa enganar, significa motivar os públicos-alvo, fazendo com que esses públicos-alvo escolham o território como um local para residir, como destino para visitar ou como espaço para investir o dinheiro. Sempre, novamente, os três grandes públicos. Este é um defeito do marketing, nós pensamos sempre nos clientes e, portanto, eles voltam aqui a estar sempre presentes. Como é que eu posso estruturar tudo então num plano de marketing? Ah, Nós estamos a aproximar-nos do fim e eu novamente vou socorrer-me de um trabalho que fiz. Há pouco, isto foi há cerca de um ano e meio que foi terminado. É uma apresentação que eu posso partilhar. O plano em si é propriedade da CIM de Trás-os-Montes, portanto, da, da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. Aquilo que eu vou aqui mostrar são os slides que foram utilizados na sessão da apresentação pública. E, portanto, são públicos. Aquilo que vão ver é público. O documento em si eu não o posso distribuir porque ele é confidencial. É confidencial. Mas quero-lhes partilhar um pouco daquilo que é este plano de marketing territorial, volto a dizer, neste caso para uma CIM, porque dá um pouco da ideia como é que eu posso estruturar tudo isto num único documento. Já agora, só para ficarmos com uma ideia, a CIM das Terras de Trás-os-Montes envolve 9 concelhos, que são esses que aí estão: Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Macedo, Cavaleiros, Mogadouro, Alfândega da Fé, Vila Flor e Mirandela. Portanto, estamos a falar de um plano de marketing para este território, para esta comunidade intermunicipal. E a partir de agora, então, vou-vos mostrar os slides que apresentei no dia, estão aí, no dia 27 de novembro. Desculpem, no dia 27 de novembro, não consigo passar isto para cima, no dia 27 de novembro eu não consigo, porque tenho aqui uma barra a baralhar-me aqui isto, mas não interessa. Pronto. Creio que 2023, penso eu. Eu não consigo ver porque tenho uma barra que está a tapar. Pronto, mas vou mostrar então a apresentação pública que foi feita deste trabalho, só para verem como é que um plano de marketing territorial, neste caso não é bem uma autarquia, é uma CIM, que é uma comunidade de autarquias, como é que isto pode funcionar. Já agora, aquilo que nos foi pedido foi isto, portanto, desenvolver um, um- deixa eu passar para aqui, desenvolver um, desculpem, o objetivo geral é este, portanto, foi este o nosso caderno de encargos: identificar e caracterizar os produtos, ações e projetos a promover dentro e fora do espaço geográfico desta CIM, que permitam aumentar as mais-valias económicas, sociais, culturais e ambientais. Vejam, por favor, não está aqui escrito dessa maneira, mas cá está a geração de valor económico, social e ambiental, e até que, aliás, depois foi acrescentado aqui, neste caso, o cultural. Portanto, foi isto, era este o objetivo, e quando me foi encomendado o trabalho, foi isto que foi pedido. Identificaram-se os públicos-alvo, aqueles, os três grandes públicos, e aquilo que se procurou foi dar resposta a três objetivos específicos: valorizar os fatores de identidade, autenticidade e hospitalidade, de modo a atrair quem? Visitantes e turistas. Aumentar a percepção de qualidade de vida dos residentes, para fazer com que os residentes não fujam. E reforçar a capacidade de atração de novos moradores. E fortalecer as condições para o exercício da atividade económica, atraindo investimento e fazendo que quem cá tem as suas empresas seja mais competitiva. Portanto, temos aqui claramente um objetivo geral, objetivos específicos. Aquilo que se fez neste caso foi um documento com estas três partes. A primeira parte, diagnóstico, a tal fotografia que é sempre fundamental.
uma segunda parte com o desenvolvimento do plano de marketing propriamente dito e um terceiro documento com a forma, a indicação da forma como é que o plano de marketing deve ser acompanhado. Qualquer plano deve ser controlado, monitorizado e acompanhado. Pronto, como é que isto foi feito? Na altura, aquilo que nós fizemos foi recolhemos dados secundários. Havia já um plano para 2015, havia já um documento com uma estratégia de internacionalização, havia outros documentos, potencial turístico, etc. Portanto, os tais dados secundários, coisas que já existem e, portanto, eh, que em primeira linha é isso que me interessa, desculpem, e depois fomos buscar dados primários. Fizemos um focus group com agentes económicos, neste caso fizemos outro focus group com outros stakeholders do território, fizemos um workshop com vereadores, dirigentes e técnicos municipais ligados ao turismo e fez também uma reunião de trabalho com os 9 presidentes da Câmara. Pronto, e portanto, no fundo, foi com base em toda esta informação que o plano surge. Desenvolveu-se um diagnóstico, deu origem, enfim, em última instância, uma análise SWOT, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Eles estão aqui, eu não vou entrar agora em detalhe porque creio que isso não interessa para esta apresentação, mas eles foram perfeitamente identificados, as oportunidades, as ameaças, as ameaças. Portanto, concluindo aqui deste primeiro diagnóstico, assim, de uma forma muito breve, eu diria que claramente se identificou aqui três coisas. Primeiro, este território correspondente a esta CIM possui um património que é único, com identidade, com diferenciação, é habitado por pessoas com um saber fazer e um saber acolher, muito próprios e correspondem a um ambiente que é seguro, que é acolhedor e que é autêntico. Portanto, eu diria, se quisesse sumariar aquele diagnóstico, é aqui que nós chegamos. E então, a partir daqui, o que é que isto permite fazer? Bom, a partir daqui, aquilo que se fez foi identificar 5 eixos estratégicos. A a qualidade de vida, a preservação do património, a inovação de tecnologia, a cooperação interna e externa e a sustentabilidade. Portanto, o plano de marketing assenta em 5 eixos e em 6 objetivos concretos na área do turismo. Perguntar-me assim, porquê o turismo? Porque neste caso havia um interesse particular da CIM que se trabalhasse muito esta vertente. E, portanto, definimos em concreto para o turismo 6 objetivos específicos. Aumentar a notoriedade do território, apostar na imagem do território, atrair mais visitantes, fazer com que eles permaneçam mais tempo no território, reduzir a sazonalidade, porque há uma grande concentração, enfim, em épocas em que o tempo é melhor, e apostar na vertente experiencial do turismo. A partir daqui, fundamental foi como é que vamos posicionar a marca. Posicionar a marca. Devo dizer que, do ponto de vista gráfico, existe uma marca. Agora a questão é como é que vamos posicionar. E chegamos, depois de muito trabalho, a esta proposta de valor. As terras de Trás-os-Montes são um território com uma rica herança cultural, com belezas naturais diversificadas, uma gastronomia ímpar, uma baixa densidade populacional. É um território que é calmo e seguro, com um potencial económico em primeira linha ligado a quê? Ao turismo, aos produtos endógenos, por exemplo, enchidos, etc., à agroindústria e ao ambiente, que fazem dele um destino único, caracterizado por uma forte autenticidade, identidade e hospitalidade. Se quiserem, a partir daqui nós construímos 12 atributos. São exatamente os que aqui estão. Tá? 12 atributos. Significa o seguinte: já são muitos atributos. Quando eu vou comunicar, eu não posso estar a comunicar coisas fora disto. E já tenho muito para onde escolher. E isto é muito importante quando se desenvolve um plano de marketing, que é a coerência. Eu defini um posicionamento que procuro que seja, tanto quanto possível, único e atrativo, identifico um conjunto de atributos,
as tais ideias de que eu falava no início da minha palestra, as tais ideias, e é importante que eu, quando comunico, eu não tenho que comunicar os 12 atributos ao mesmo tempo. Mas quando comunico, é isto que eu tenho que comunicar. Porque aqui depois o passo seguinte foi ter uma integração da estratégia. Eu não posso depois ter uma parte ligada aos serviços que não está articulada com a parte dos eventos, não posso ter a parte dos eventos desarticulada com outros produtos regionais, com os enchidos, etc. Tudo isto tem que estar articulado. E, portanto, nós definimos aqui uma articulação de 7 áreas. É preciso tudo aquilo que tem a ver com a natureza, com as tradições, que neste território é particularmente importante, com os produtos regionais, com as infraestruturas, os serviços, os eventos e o apoio ao turismo, tudo isto tem que estar articulado e o plano que desenvolvemos mostra como é que eu posso e devo articular todas estas vertentes. A última parte é como é que eu vou comunicar. Neste caso, foi desenvolvida toda uma estratégia offline, a começar no rebranding. Uma das coisas que sugerimos era uma alteração da própria marca, que considerámos que não era particularmente feliz, a participação em feiras, especialmente na área do turismo, desenvolvimento de merchandising específico, eventos promocionais, criação de uma rede de pontos para se tirarem selfies e para depois colocarem nas redes sociais, desenvolvimento de produtos turísticos âncora e também uma programação de eventos desportivos. Na parte da comunicação digital, desde a criação de uma app específica para este território, trabalhar redes sociais, utilizar realidade aumentada, uma parte muito importante que é uma estratégia push com geolocalização, que é, por exemplo, quando vou de carro como turista e entro no território, começo a receber notificações sobre o que é que pode ser mais interessante, criar um marketplace para os produtos regionais e depois também desenvolvemos uma comunicação de ações de suporte. Portanto, não tem a ver tanto com trabalhar especificamente quer no offline, quer no online. Depois, estas podem ser offline e online, mas que dão suporte àquelas duas estratégias. O marketing interno, muito importante. O marketing dirigido a quem vive na região, uh, o desenvolvimento de um laboratório para questões de envelhecimento ativo, criação de uma agência de dinamização turística e outra de atração de investimento, a capacitação dos operadores, certificações de sustentabilidade, etc, etc, etc. Portanto, há todo um trabalho que foi sugerido e que está desenvolvido nesta área. E desta forma, aquilo que nós acreditamos é que este território, com este plano, será mais atrativo para visitar, será mais competitivo e será melhor para viver, o que significa que será gerador de mais riqueza. Riqueza de que tipo? Económica, social e ambiental. Pronto, estou a chegar ao fim e para terminar. Eu comecei esta nossa conversa há cerca de uma hora atrás, e disse-lhes, houve 3 promessas que nós fizemos. Primeiro, tentar perceber para que é que serve o marketing autárquico. Não se esqueçam. O marketing é uma poderosa ferramenta ao serviço das autarquias. Porquê? Porque ajuda a manter quem cá vive e ajuda a atrair novos residentes. Ajuda a atrair mais e diferentes turistas e visitantes e ajuda a captar investimento. E ao fazer isto, o marketing nas autarquias contribui para a criação de valor numa ótica de sustentabilidade económica, social e ambiental. Esta foi a minha primeira promessa. A segunda promessa era como desenvolver uma estratégia de marketing. E eu sugeri aqui 5 passos. Selecionei 5 porque me pareceram aqueles que seriam mais importantes. Primeiro, desenvolver um diagnóstico interno e externo que me permita uma identificação clara dos pontos fortes e fracos do território e das oportunidades e das ameaças com que ele se debate. Segundo, selecionar e caracterizar detalhadamente os públicos-alvo
mais interessantes para o território, para a autarquia. Terceiro, definir um posicionamento que seja atrativo para esses públicos-alvo e que seja distinto da concorrência do meu território. Em quarto lugar, gerir a marca. E em quinto, ser capaz de promover o território. A terceira promessa tinha a ver com o plano de marketing. Como desenvolver um plano de marketing. E para isso, eu trouxe aqui um exemplo. Trouxe este exemplo da CIM, das Terras de Trás-os-Montes, e creio que com isto fica claro o seguinte: um plano de marketing não é uma estratégia. Um plano de marketing é um documento que sintetiza toda uma estratégia, mas não é estratégia. O importante é a estratégia. Agora, também é importante que eu coloque depois tudo isto num documento que seja sólido e coerente e que eventualmente pode dar origem a projetos específicos que só por si podem ser relevantes. Por exemplo, só por si eu posso querer saber se os meus residentes estão ou não estão satisfeitos com a autarquia. Isso pode ser independente do plano de marketing. Eu posso fazer um plano de marketing, por exemplo, a 4 ou 5 anos, e, no entanto, todos os anos fazer um estudo de satisfação dos residentes. Posso fazer estudos de imagem junto do segmento turístico. Posso criar e desenvolver uma marca. Só isto, da criação e desenvolvimento da marca territorial, só isto já é um projeto. Posso desenvolver planos detalhados e específicos de comunicação e promoção, quer offline, quer digitais. E, portanto, esta é a minha terceira promessa. Diga-nos como é que um plano de marketing pode ser criado. E espero que com este exemplo do acima das terras de Trás-os-Montes tenha ficado, enfim, um pouco com a ideia de como é que tudo isto se pode arquitetar. E era isto, meus amigos. Estava previsto eu falar durante uma hora. Creio que foi basicamente isso que aconteceu. Uh, e creio que já não estou a partilhar, penso eu. Ah, não, ainda aqui está. Ok, agora já não estou. E a partir de agora estou disponível para perguntas, para questões que queiram colocar. Como penso que já foi aqui referido, essas questões devem aparecer no chat. Uh, eu tenho uma pessoa da Quadros e Metas que me está aqui a ajudar. Eu, de qualquer forma, também estou a ver aqui as perguntas. Deixem-me ver. Se entretanto houver pessoas que queiram colocar questões, podem o fazer colocando no chat. Ok, há aqui muita coisa sobre o certificado, etc. Obrigado, Marta. Faz aqui um comentário também muito simpático. Manuel Neri, obrigado pela apresentação, foi um gosto. O que pensa da atual? Pronto. Madalena Abreu, temos aqui uma primeira questão, para além dos comentários que me foram feitos e simpáticos, e que eu agradeço. Mas a Madalena Abreu coloca aqui uma questão, muito, muito clara. O que pensa da atual utilização do marketing pelas autarquias? Olha, tradicionalmente as autarquias não olhavam, não davam grande importância ao marketing. O marketing era visto de uma forma muito desgarrada. Às vezes fazia-se um merchandising, e fazia-se umas canecas, umas esferográficas, enfim, uns bibelôs. E depois se aparecia uma empresa diferente de comunicação a dizer: epá, mas era importante que vocês fizessem aqui os outdoors. Fazia-se uns outdoors e às vezes as coisas não batiam nada certo umas com as outras, era tudo desagregado. E portanto, eu diria que as autarquias tinham muitas carências ao nível do marketing. Até diria o seguinte: em Portugal, em Portugal, nós temos muitas carências de marketing, em geral. Tem as empresas, tem, obviamente, as autarquias, tem organizações não governamentais, há uma grande carência de marketing.
Em particular, as autarquias estavam mais atrasadas ainda do que as empresas. No entanto, e pela minha própria experiência, aquilo que eu tenho vindo a notar é que nos últimos anos as autarquias têm vindo a dar importância ao marketing, têm vindo também a candidatar-se a fundos para, enfim, apoios para realizarem estudos no âmbito do marketing e há algumas coisas que são feitas e com particular muito interessante. Muito interessante. Vou dar aqui só, por exemplo, um exemplo que eu acho que é dois exemplos e que não têm a ver comigo porque eu nunca, enfim, trabalhei com estas duas autarquias. Uma é Óbidos. Óbidos faz um trabalho fantástico de programação ao longo do ano. De programação ao longo do ano. Uma das coisas mais, um dos eventos com maior impacto é o Festival do Chocolate. E é muito interessante que o Festival do Chocolate de Óbidos não tem nada a ver com tradições. Óbidos nunca teve qualquer tradição de chocolate. Mas uma coisa é verdade, pensou, bom, o que é que os meus clientes, potenciais visitantes, gostam? Gostam de açúcar, gostam de chocolate, ok, vamos oferecer uma feira, um festival de chocolate. Mas não é só o festival de chocolate, tem uma programação de ano inteiro, portanto assegura visitas durante todo o ano. E volto a dizer, é mais visitantes, portanto, é muita gente que nem sequer pernoita, mas que vão a Óbidos e fruto de uma estratégia muito sólida, muito coerente. Um outro caso de uma autarquia que desenvolveu, tem vindo a desenvolver um trabalho também muito sólido, agora não para o segmento turístico, mas para o segmento residencial, é o Fundão. O Fundão tem vindo a ganhar uma imagem muito distinta do ponto de vista da qualidade de vida, e isso é fruto de um trabalho de marketing muito sólido, coerente portanto, e sustentável, chamemos assim. São dois exemplos que eu aqui trago. Estou à vontade para dizer bem, porque eu não tive nada a ver com estes dois casos. Portanto, muito obrigado pela questão que me coloca. Aquilo que eu noto, portanto, volto a referir, é um interesse cada vez mais pelo marketing ao nível das autarquias, mesmo a nível de freguesias, mesmo a nível de freguesias. As CIMs também. eh, Fundamental é ver onde é que há dinheiro que possa eventualmente financiar e apoiar o desenvolvimento da formulação de estratégias e depois da sua implementação, porque uma estratégia, se for só formulada, mas não for aplicada, é dinheiro deitado fora. Espero que tenha esclarecido, Madalena Abreu, pela sua excelente questão. Luís Carvalho, na sua opinião e de forma sintetizada, onde acaba o marketing e começa a estratégia? Exemplos práticos se possível. Ora bem, eu diria o seguinte: o marketing tem uma componente estratégica. Portanto, eu não separaria o marketing da estratégia, eu diria o seguinte: o marketing tem uma vertente estratégica, ou seja, uma vertente a médio e longo prazo, e portanto, muito daquilo que eu aqui apresentei tem uma vertente dessa natureza. Pode também ter uma vertente mais operacional, mais de curto prazo, mais em que eu digo, ok, dentro da estratégia de marketing, que é, por exemplo, captar turistas provenientes de Espanha, concretamente em 2025, eu vou estar presente na feira não sei quantos em Valladolid, a feira não sei quantos em Madrid, vou fazer uma campanha de outdoors durante estes meses. Essa já estamos na vertente mais operacional do marketing. Portanto, eu não diria que marketing e estratégia são coisas diferentes, eu diria que o marketing tem uma vertente estratégica quando pensa a médio e longo prazo, 3, 4, 5, 6, 10 anos, e tem uma vertente mais operacional quando pensa mais a curto prazo, nomeadamente no planeamento anual. Anual. Temos aqui uma outra questão que é Liliana Neves, estou envolvida num partido político e trabalho a nível local. Temos alguma dificuldade em fazer chegar a nossa mensagem e ideias a um público mais maduro, o que aconselha com um budget muito reduzido? Boa questão. Boa questão, até porque, obrigado Liliana, porque me coloca aqui um tópico que eu não referi, mas que é importante. Uma coisa é marketing político, outra coisa é marketing autárquico. O marketing autárquico tem a ver com o marketing da autarquia. O marketing político tem a ver com o marketing ligado a partidos ou movimentos políticos.
Provavelmente são partidos, movimentos políticos que vão depois apresentar as suas candidaturas às autarquias, seja às câmaras, seja, enfim, depois às juntas de freguesia. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. No entanto, sendo coisas diferentes, não deixam de se intersetar, porque é óbvio que se eu tenho alguém que concorreu, e vamos agora ter eleições autárquicas dentro de alguns meses, e precisou de marketing político, e até depois, mais em cima das eleições, vai precisar de marketing eleitoral para ganhar aquelas eleições, depois vai para, se ganhando, vai para a autarquia, vai precisar de marketing autárquico, mas vou ser muito franco, nunca vai deixar de perder de vista que vai ter submeter novamente a eleições dentro de 4 anos e, portanto, a vertente política está sempre aqui presente. São duas áreas diferentes, mas com alguma interseção. Aquilo que eu foquei na minha palestra foi marketing autárquico, não marketing político. Mas eles andam, de alguma forma, a par e passo. É verdade. Fala-me, no entanto, tem aí depois um segundo acrescento, que é tenho dificuldade em passar a mensagem e a um público mais maduro. Eu penso que o público mais maduro, imagino que esteja a referir a um público com pronto, com uma faixa etária mais elevada. O que aconselha com um budget muito reduzido. Bom, se tem um budget muito reduzido, e admitindo que eu estou a interpretar bem esta questão do público mais maduro, eu diria o seguinte: provavelmente não vamos utilizar internet, nem redes sociais, nem nada, porque esse tal público mais maduro provavelmente será menos, estará menos aberto a esses canais. Portanto, eu diria, se tem um budget reduzido e quer captar um público mais maduro, provavelmente vai ter que fazer uma campanha porta a porta. Eventualmente tentando, junto dessas tais públicos mais maduros, tentar identificar os líderes de opinião que depois podem tentar um pouco passar a mensagem em torno do partido político ao qual está ligada e, portanto, se essas tais pessoas que vão passar a palavra estivessem na internet, nós chamávamos influencers. Como não estamos, não chamamos de influencers, mas são pessoas que podem ser influenciadoras. Portanto, eu diria, sem um budget reduzido, não gaste dinheiro, enfim, às vezes a fazer folhetos e outras coisas que ninguém vai ler. Faça um bom porta a porta e tente identificar em cada local, em cada freguesia, em cada localidade, quem é quem e quem são os líderes de opinião, porque é esses que vai ter que convencer e esses depois irão convencer os seus amigos e amigas. Temos aqui. Conhece a campanha Leiria Não Existe? Não conheço, não conheço. Samuel Ramos, obrigado, obrigado. Não conheço, mas está-me a deixar já. É pena que não possam, enfim, intervir, mas se quiser fazer aqui algum comentário no chat, já vamos repescar. Mas está-me a deixar aqui um pouco curioso, porque é o inverso, é um bocado aquela. As marcas que não são marcas, portanto, é uma forma de ser distinto, é dizer, por dizer, Leiria existe, à partida seria óbvio. Leiria não existe, poderá levantar aqui, de facto, a curiosidade. Acho muito interessante, só o nome da campanha, estou curioso, vou ver. Se quiser partilhar connosco alguma coisa, agradeço. Se não, eu vou ficar isto com um trabalho de casa e vou ver na mesma. Mariana Pires, como lidar com a resistência dos membros dos departamentos de comunicação em apostar no marketing e inovação? É verdade, é verdade. Isto é verdade para quem está, eu diria, na estrutura das próprias autarquias, é verdade para quem está, por exemplo, como eu, muitas vezes com o papel de consultor. Até diria, às vezes até é mais complicado porque estamos a falar com pessoas sobre as quais nós não temos qualquer autoridade, nem hierárquica, nem nenhuma. É verdade. A resistência à mudança é muito grande. Muitas vezes a grande resistência das pessoas que estão nestes departamentos vem disto. Pá, são pessoas que o melhor é andar no dia a dia, portanto entram às 9 ou às 9h30, mas às 10 horas já estão cá fora a tomar café. Depois também às 11 também apetece outro cafezinho. Depois da parte da tarde e às 5 horas vai tudo para casa. E se tenho aqui alguém que diz: epá, mas eu tenho aqui uma estratégia de marketing fantástica, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, outras pessoas dizem: epá, mas isso vai-me tirar da minha zona de conforto. E portanto é muito uma questão de mindset.
dava-nos pano para mangas, dava-nos pano para mangas. Ah, eu acho que não vamos ter tempo para ver isto, mas totalmente de acordo que é um dos grandes entraves e às vezes mete-se areia nas engrenagens e as coisas param, às vezes por coisas completamente eh, de sumenos importância. Neste caso, considera que o trabalho de marketing deve partir de uma base inicial na construção de eventos e não só na divulgação? Sim, claro. Claro, eu admito que esta questão dos eventos tem vindo, nomeadamente na sequência daquilo que eu falei de óbitos, sim, sim. Eu nunca devo pensar primeiro na divulgação e depois naquilo que tenho. Eu devo pensar primeiro em estruturar, e agora desculpem a palavra, o meu produto. Uma boa programação de eventos é um produto, que depois se divide em subprodutos. E primeiro eu penso num pacote de eventos, numa programação que seja interessante para as pessoas que eu quero atrair. E só depois é que eu devo pensar na divulgação. Se eu começar por pensar em divulgar antes de pensar em arrumar a casa, nomeadamente em termos de eventos, e nomeadamente em termos de saber se eles estão todos alinhados, se batem todos certos, eu arrisco-me a gastar dinheiro mal gasto. Hum, Elodie Almeida Penacova esteve muitos anos desaparecido do mapa. Uma estratégia de marketing brilhante pelo vereador João Azadinho, como Penacova tem bom ar, e Penacova é terra de artistas, e a rota da Estrada dos Mudou catapultou a Penacova para os mapas turísticos. Muito interessante este aspecto, obrigado pela partilha. A questão da rota da N2 é claramente um excelente produto turístico e é daquelas coisas, quando eu há bocado dizia, por exemplo, diagnóstico externo é eu dizer, ok, eu sou um território que fica, por exemplo, junto à Estrada Nacional número 2. Uma oportunidade que pode surgir para o meu território é a captação de turistas que fazem a N2. Portanto, sim, vou registar também aqui a questão de Penacova. Vou olhar para o caso de Penacova e o caso da rota da N2 é muito, muito, sem dúvida, muito interessante e pode ser uma boa oportunidade para muita autarquia, como digo, que fique no seu alinhamento. Depois aqui Madalena Abreu e Cascais e Porto, obrigado. Eu não sei como é que vinha aqui, eu peço desculpa, porque a Madalena Abreu coloca-me aqui, obrigado, e Cascais e Porto, e Cascais e Porto. Porque a Madalena vinha daquela questão que eu tinha colocado. Bom, Cascais e Porto têm feito ótimo trabalho. Uh, Cascais e Porto têm feito. Peço desculpa que eu agora perdi aqui. Cascais e Porto têm feito ótimo trabalho. Cascais faz um trabalho fantástico, nomeadamente, por exemplo, na parte, e estou agora a olhar em particular, depois poderíamos desagregar isto por outras coisas, na parte, obviamente, residencial e, por exemplo, na parte empresarial, em concreto na área da inovação e do empreendedorismo. Tem coisas como a DNA Cascais e promove isto muito bem. O Porto também tem feito, pronto, acho eu, sinceramente, um excelente trabalho, não só em termos de atração turística, mas, por exemplo, também em termos de atração de investimento, de atração de investimento, muito por via de uma estrutura que existe, que é a Investe Porto, e depois há a parte dos residentes. Eu, quando digo depois, foi propositado acentuar o depois, eh, porque na realidade, quando nós olhamos para aqueles três segmentos, eu até diria que os residentes devem estar em primeiro lugar. E isso muitas vezes é esquecido pelas autarquias. Pensa-se nos turistas, pensa-se em criar condições para os investidores, para os empresários, mas não se pensa, em criar condições de qualidade de vida e de percepção de qualidade de vida. As pessoas estão muito em voga esta questão da percepção, mas se repararam, já aparecia naquele plano de marketing para acima das terras dos montes, e até foi antes desta questão da vaga das percepções, mas muitas vezes, e na parte residencial, posso-vos garantir, não temos consciência de quão bom é o território onde vivemos. E às vezes é uma questão de percepção. Dizemos mal da nossa cidade ou da nossa freguesia ou do sítio onde vivemos, e afinal, se isto fosse bem, eu diria, bem percebido, não estou a dizer enganar, mas bem percebido, eventualmente eu acabava por valorizar coisas que posso não ter clara na minha mente.
Jorge Faria de Freitas, obrigado pela partilha. Num meio pequena freguesia, o acesso à informação local é mais reduzido, algo que funciona bem é o chamado porta a porta. Sim, claro. No entanto, com vista a potenciar a quantidade de informação que passamos ao eleitorado e com vista a alcançar um grupo etário variado, tem alguma experiência ou sugestão de ferramentas a adotar? Bom, há aqui várias ferramentas. Desculpem que eu perdi isto. Perdi aqui o porta a porta. Pronto, sim, claro. Uh, eu creio que, vamos lá ver, há aqui vários segmentos, há vários segmentos. Há segmentos que são, os segmentos mais jovens são particularmente, ou podem ser particularmente influenciados, e não têm qualquer carga negativa, pela parte digital, nomeadamente pelas redes digitais, e uma presença nas redes digitais pode ser particularmente relevante. Publicidade estática também pode ser interessante. Pode ser interessante, depende tudo das condições. Uma coisa é verdade, aquilo que fizerem, se o orçamento não é grande, e os orçamentos nunca são grandes. Pronto, vamos ver assim. Ele nunca é suficientemente grande para fazer tudo aquilo que queria. Portanto, a recomendação que eu faço é, pá, não dividam demasiado os ovos, porque senão depois não vai dar nada a cada um. Às vezes mais vale concentrar em três ou quatro canais de comunicação e trabalhar bem do que trabalhar muita coisa mal. Meios pequenos, o porta a porta, eu continuo a achar que é particularmente relevante. Coisas maiores, admito que publicidade estática. E estou agora concretamente a falar numa vertente até de marketing eleitoral. Publicidade estática e toda a parte digital, sim. Toda a parte digital. Redes sociais, e é preciso ver quem está no Facebook, não é quem está, por exemplo, no TikTok, o que significa que as mensagens terão claramente de ser diferentes. Uh, Pronto, depois há sessões de esclarecimento, podem sempre tentar trazer figuras que aportem valor, nomeadamente figuras nacionais que aportem valor para o território. Pronto, mas muito isto. Não dividam demasiado os ovos, que senão cada um vai dar origem a um bolo muito pequenino que ninguém vai ver. Se desejarem recursos gratuitos de marketing autárquico, podem encontrar no grupo WhatsApp. É só enviar. Ok, muito bem. Uh, Hélder Raposo, boa tarde, antes de mais parabéns. A minha questão vai no sentido da aplicação do plano marketing. Sendo sempre importante trabalho intermunicipal como forma de potenciar o território, como se consegue alavancar um plano de marketing autárquico em cima, como é o caso das Terras de Trás-os-Montes, que tenho o gosto de conhecer bem, dado ter sido responsável pela comunicação de uma dessas autarquias durante 4 anos, quando temos autarquias que numa mesma região tradicionalmente competem entre si na atração de investimento e turistas, já para não falar de residentes. É verdade, é verdade. Eu não vou agora fazer um comentário em relação especificamente às terras de Trás-os-Montes, mas é verdade, porque as CIMs, aquilo que se procura é que sejam formas de cooperação intermunicipal, mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade que as próprias autarquias, enfim, concretamente estamos a falar autarquias, municípios integrantes de uma determinada CIM, muitas vezes são também concorrentes. E o facto de ser concorrentes não é mau. Ainda bem que são concorrentes, porque às vezes são mesmo. São mesmo. Ainda há pouco falei aqui, provavelmente a Maia pode ser concorrente de Matosinhos. E fazem parte, neste caso, de uma área municipal, que é a área municipal do Porto. É bom que sejam concorrentes. Agora, também é bom que, uma vez que estão integradas numa comunidade mais vasta, que haja um reconhecimento de que há aspectos em que têm de cooperar. Por exemplo, duplicação de recursos é uma péssima utilização. E quando eu tenho um centro cultural aqui, tenho um centro cultural no outro, e vou duplicando centros culturais e piscinas e outros equipamentos, eventualmente não tendo uma visão integrada do território, eu estou a deitar dinheiro fora. A mesma coisa, por exemplo, quanto a eventos. Se eu faço aqui uma feira da maçã reineta, e depois faço ali no município ao lado, uma feira de uma uva não sei quanto especial. Depois faço outra de uma pera que é espantosa, etc. E dá-me um conjunto de feirinhas que não,
não atrai ninguém. Eventualmente, se eu fizesse uma coisa integrada, poderia ter mais impacto. Eu sei sempre um problema que é a questão do impacto. Concordo perfeitamente, não é fácil, mesmo numa comunidade intermunicipal, pôr as pessoas todas a trabalharem para o mesmo lado, mas procurando ser direto na resposta. É bom que mantenham alguma concorrência entre si, sem prejuízo de reconhecerem que em certas áreas, claramente que aquilo que ganham em ter eventos ou recursos conjuntos é claramente melhor do que estar a separar tudo por estruturas e eventos muito pequenos. As redes sociais chegam às gerações mais novas, tem aqui Sandra Silva, como chegar à restante população que não utiliza o digital. Bom, é verdade, é verdade. Atenção, que hoje cada vez o digital está mais disseminado, eu diria, talvez só uma faixa etária mais elevada é que não vai lá. No entanto, pá, fundamentalmente, do ponto, e admito que esta pergunta, não sei se tem um cariz mais de marketing político ou de marketing autárquico, eu diria fundamentalmente pelos meios offline. Pode ser no caso, por exemplo, político, pode ser por comícios, por encontros partidários, por festas, pode ser por outdoors, por MUPIs, mas volto a dizer, vejam em cada caso o que é que funciona, que é para não dispersarem o dinheiro por muitas ações. Sandra Borges, estando num território onde o vinho é rei, aconselho a optar por esse produto ponto forte, ainda que seja o mesmo número, ou escolher outro que seja mais distintivo. Ora bem, vamos supor, eu não sei qual é a região, Sandra, mas vamos admitir, por exemplo, que era uma região, enfim, há muitas regiões em Portugal onde isto acontece, pode ser a região do Vinho Verde, podia ser a Bairrada, pode ser Dão, pode ser Douro, etc. Claro que se o vinho é um ponto forte de toda uma região, eu acho que é incontornável que o vinho tem que estar lá. Mas não me pode dizer que é só vinho, porque senão aí de facto é verdade. Depois há outros. E portanto, agora há que encontrar ali alguma coisa que distinga o território. Pode ser, por exemplo, ligado à gastronomia, eventualmente ligado até à parte paisagística. Portanto, tentar encontrar alguma coisa de tal forma que eu não seja mais um. Mais um. Mas se está num território onde o vinho é um ponto forte, eu acho que é incontornável que o vinho vai ter que estar de alguma forma presente naquilo que for a sua oferta turística e, obviamente, do ponto de vista depois da comunicação também. Temos aqui Sónia Alves, pronto, o que é que eu tenho aqui mais? Hugo Ferreira, o que acha do trabalho realizado pelo município de Valongo, mais concretamente no seu rebranding? Também me está aqui a falar numa coisa, uh, tem que ver melhor o caso do rebranding de Valongo. Obrigado, Ana Cristina Santos, a campanha Leiria Não Existe em Outdoors por Lisboa, muito bem aproveitado. Sim, atenção, essa questão é preciso ver onde é que os autores estão, né? Os autores devem estar onde estão os meus targets. E há muita coisa que eu vejo, então, por exemplo, na autoestrada Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto, depende, enfim, do sítio onde se vem, e estou particular nesta, onde às vezes eu digo, pá, este autor está mesmo localizado num sítio onde não deveria estar, porque o público-alvo não está aqui. Portanto, se eu não sei, tem que ver isso, mas admito que o Lisboa, e concretamente não só o município, mas ali os concelhos limítrofes, possam ser um mercado muito interessante para a Leiria, que é um concelho muito, muito dinâmico, muito, muito com um grande desenvolvimento e que possa fazer sentido essa captação junto do segmento localizado em Lisboa. Depois temos aqui uma coisa de quadros e metas. Obrigado, professor. Visite Vila Flor, Terras da Alma e de Cor. Ok. Dolores, obrigado. Dolores Baraças, muito obrigado. Inicialmente começou por se chamar Leiria Não Existe, na sequência de um meme no Reddit que a Câmara Municipal aproveitou. Este ano, dada a presença da BTL, lançou Leiria Não Existe Sem Ti. Interessante, muito interessante. Vou visitar, curiosíssimo, curiosíssimo, porque muitas vezes a inovação está, e não só no marketing, mas em particular no marketing, está em surpreender o destinatário da comunicação. E isto é uma campanha, concretamente, tem um nome, e isto acho que surpreende, porque o normal era dizer que Leiria existe.
Agora, o Leiria não existe, e depois com as diferentes declinações, nomeadamente com essa do Leiria não existe sem ti, acho muito, muito interessante. Vou ver melhor. Vou ver melhor. Obrigado, Samuel Ramos. Entretanto, abandonámos o e criamos o Não Existe Sem Ti. Pronto, sim, senhor. O Samuel Ramos acrescenta isto, portanto, é muito interessante porque Leiria Não Existe Sem Ti tem aqui duas vertentes. Portanto, basicamente fala, por um lado, em Leiria, mas por outro lado, fala no destinatário. É, aliás, muito interessante, trata as pessoas por tu. Não diz sem você, sem ti. Sem ti é mais próximo. Ah, vou ver depois toda se o tipo de mensagem se bate certo com este slogan, mas acho que sim, porque no fundo este posicionamento é duplo. Fala no território, mas também fala no destinatário. E ao ver isto, posso pensar: será que eles estão-se a referir a mim como turista? Será que eles estão-se a referir a mim como potencial residente? Será que eles estão a referir a mim como, por exemplo, um estudante do Politécnico? Será que eles estão a referir a mim, por exemplo, como um possível empresário que possa investir o meu dinheiro em Leiria? Muito interessante, muito interessante. Muito obrigado, Samuel. Na maioria das autarquias do marketing não é chamado para a programação de eventos, é verdade, infelizmente. A campanha Viseu, a melhor cidade para viver, o que acha? Ora bem, é muito interessante isto. Há de facto uma empresa que faz um ranking das melhores cidades para viver, e aliás é muito interessante porque desagrega esse ranking exatamente nestas três vertentes: o viver, o visitar e o investir, empreender. E portanto eles baseiam-se claramente nestes três grandes segmentos, independentemente do rigor, e não vou agora fazer qualquer comentário, nem melhor nem pior, mas independentemente do rigor com que o trabalho é feito, e volto a dizer, não tem qualquer duplo sentido, a verdade é que Viseu aparece depois lá no topo. E acho que tem aproveitado muito bem esse posicionamento. É uma excelente cidade. Eu nunca vivi em Viseu, mas acho que a autarquia, ao longo, isto não é uma coisa, para viver não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, ao longo já de vários mandatos. Infelizmente há um dos presidentes que esteve na autarquia que já não está entre nós, mas que fez um trabalho excelente em termos de qualidade de vida, e, portanto, acho aqui que há um duplo trabalho. Um trabalho, claro, virado para a qualidade de vida e também um aproveitamento muito oportuno, não digo oportunista, digo oportuno, do facto de depois Leiria aparecer nos rankings de qualidade de vida muito, muito bem posicionada. Ahm, daqui pronto, o que é que temos aqui? Quadros e metas, quadros e metas, quadros e metas. Sónia Alves, se desejarem recursos gratuitos de marketing, ok. Quadros e metas. Muito interessante, obrigado. Folclore na região. O folclore da região tem aqui Maria Ribeiro, eu não sei exatamente a que se está a referir, mas sim, o folclore é uma das vertentes culturais e pode e deve ser promovido, mas, por exemplo, sempre muito interessante, numa perspectiva turística, o turista, há dois tipos de. Um é o pôr as pessoas, enfim, a ver e sentadas numa cadeira a ver alguém dançar ou cantar músicas folclóricas. Outra coisa é pôr os turistas a dançar e também a cantarem. Os puristas da cultura dirão que os turistas estão lá a avandalhar o grupo, estão a estragar tudo. Do ponto de vista de marketing turístico, estamos a proporcionar eventualmente uma experiência fantástica aos turistas que vão dizer que gostaram muito, que até dançaram, que até cantaram, e vão dizer isso aos amigos, e para o ano cá teremos também os nossos amigos a querer dançar e a querer cantar o folclore dessa região, eventualmente não da forma mais correta, mas contribuindo de alguma forma para que o próprio folclore dessa região não desapareça, porque isso é gerador de riqueza. Nas autarquias, qual é a diferença de marketing relacional com relações públicas? Boa questão, Rita Omar da Silva, obrigado. Relações públicas, basicamente, são todas as ações ligadas a, por exemplo, tem a ver com assessoria de imprensa,
com contactos pessoais, portanto, estamos a falar e vendo de uma forma mais alargada, até poderíamos meter ali, por exemplo, uma newsletter ou assim, uma ação de relações públicas. O marketing relacional é uma coisa muito mais vasta. O marketing relacional é todo o marketing que é virado para a gestão de relações de proximidade e de longo prazo com os clientes e até no limite, não só com clientes, mas com outros stakeholders. Portanto, marketing relacional surge geralmente como um desenvolvimento daquilo que nós chamamos do marketing transacional. O marketing transacional é o marketing que é virado para a venda, fazer com que os clientes comprem. O marketing relacional é o marketing que tem como objetivo manter a relação, ou seja, fazer com que os clientes se tornem fiéis à minha marca. O que passa claramente transcende claramente a questão das relações públicas. As relações públicas trabalham uma parte relacional, mas o marketing relacional vai muito para além. Só para não deixar a pergunta e dizer, mas vai para além em que aspecto? Desde logo, a grande maneira para eu trabalhar a relação é ter clientes satisfeitos. Por exemplo, como é que eu consigo ter turistas fidelizados? Aquele turista que vem este ano e que para o ano vem outra vez. Ou que, se for preciso, está a dizer aos amigos, e vem com os amigos, e vem com outras famílias, e isto é marketing relacional. A primeira grande maneira é ter clientes satisfeitos. Depois há outras vertentes, também a vertente emocional. Por exemplo, se eu trabalhar a parte emocional do marketing, isso é uma forma de eu fidelizar clientes. Como vê, enfim, sem querer alargar muito, isto transcende de largo a questão das relações públicas. Portanto, eu diria, as relações públicas, no limite, são apenas uma das ferramentas do marketing relacional. Muito obrigado, gostei, obrigado também. Convém para ter acesso ao material. Pronto, eu segue em baixo o link. Eu creio que, deixa-me cá ver, eu acho que está tudo esclarecido. Muito obrigado. Ana Cristina, aqui, por acaso não concordo. Ah, engraçado, tem aqui uma coisa, deixa-me cá ver. A Ana Cristina diz aqui qualquer coisa que eu acho muito interessante porque ela diz-me que não concorda aqui com qualquer coisa. Por acaso não concordo. As relações públicas transcendem o marketing. Os spin doctors do Realpolitik não são marketeers, são RPs. Ok, obrigado, obrigado, Ana Cristina. Eu acho que pela sua extensão deve estar a falar da Câmara de Vila Franca de Xira, penso eu. Sim, eu penso sim. Pronto, ok, tudo bem. Estamos a falar eu acho que aqui de relações públicas num contexto um bocadinho diferente, contexto mais vasto, até nomeadamente no âmbito de político e quase eventualmente até geopolítico. Eu estava-me a referir mais às relações públicas enquanto ferramenta de comunicação de marketing, portanto, num conceito mais estrito. Mas eu percebo. Obrigado, Cristina, Ana Cristina, excelente. Eu gosto sempre de pessoas que não. Que podem dizer, olha, eu não concordo bem consigo, portanto, é sempre uma forma de nós nos de esclarecermos e, eventualmente, de irmos mais longe. Eu acho que procurei responder a tudo. Até já ultrapassei o tempo. Quadros e metas tinha medido. Opá, não ultrapasse as 4 horas da tarde, porque nós somos aqui muito rigorosos com a hora. Já são 4 e um quarto. Eu espero não ter respondido demasiado depressa às questões que me colocaram. Só penso que, não sei se entretanto já foi partilhado, creio que há aqui uma avaliação final através de um breve questionário e, portanto, peço que estejam atentos ao chat, e que preencham, se é que já não preencheram. A todos, eu tenho muita pena porque esta parte não fui eu que controlei. Tenho muita pena de não podermos, de eu não vos poder ver. eh, de não poder falar. Claro que o chat dá sempre outra ajuda a manter aqui alguma ordem, mas digo-vos, não é fácil eu estar a olhar para um computador em que a única cara que vejo é a minha própria. Uh, mas é bom ver que ao fim de 1 hora e 3 quartos ainda tenho aqui 160 pessoas, portanto, apesar deste contacto menos próximo do ponto de vista visual e do ponto de vista sonoro, chamemos assim, muito obrigado pela vossa presença. Vamos certamente manter o contacto, e temos aqui grandes desafios pela frente, não só porque as autarquias precisam de marketing,
e agora até de uma forma mais próxima, porque vamos ter de entrar num período de campanha eleitoral autárquica, não falo das outras, e que certamente também as autarquias para as quais trabalham vão estar envolvidas, se não direta, pelo menos indiretamente. A todos e a todas, o meu muito obrigado.